seguir aqui, meus irmãos, na verdade nós terminamos, né, 2 Tessalonicenses, agora vamos entrar no período de algumas pregações em Salmos e temas diversos, né, até entrarmos no novo livro depois, que nós vamos estudar. E hoje, então, vamos meditar no Salmo 23. Com certeza, o livro dos Salmos é um livro impressionante, é um livro muito querido, né, por muitos. O livro de Salmos, ele trata-se de uma compilação de hinos, louvores do povo de Deus, que indicam o espírito apropriado e o conteúdo da genuína adoração a Deus. O livro de Salmos é o maior livro da Bíblia, o maior livro da Escritura. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. É um livro muito importante para os autores do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus citando Salmos. Provavelmente o livro, dentre dos livros da Escritura, o mais amado pelos crentes ao longo das gerações, e dentre outras questões, penso que isso ocorre, pois você encontra no livro dos Salmos as mais diversas emoções, sentimentos, sinceros, que são colocados diante de Deus. Sentimentos diversos expressados pelos salmistas como parte da sua devoção a Deus. E ali você vai encontrar medo sendo confessado diante do Senhor, angústia profunda, angústia do inferno, angústias do inferno se apoderaram de mim, diz o salmista lá, Salmo 116. Perturbação, minha alma está profundamente perturbada. Tristeza profunda, você vai encontrar alegria, regozijo, e isso tudo manifestado diante de Deus como parte da nossa devoção a Deus. O reformador Calvino se referiu ao livro dos Salmos como a anatomia de cada parte da alma humana, pois não há sentimento no ser humano que não esteja representado nos Salmos. Então ele é muito vívido, é um livro que expressa ali, né, o ser humano desnudado ali, aberto, com a sua vida aberta diante de Deus, com todas as suas fraquezas, com todas as suas lutas, com todas as suas bênçãos também que recebemos da parte de Deus. E este salmo, este livro, ele fundamentalmente ensina a respeito de quem Deus é, os atributos de Deus. Se você for fazer um estudo sistemático sobre quem Deus é e estudar os atributos de Deus, o livro dos Salmos vai ser um livro que você vai passar bastante tempo considerando este livro, pois ele retrata realmente quem Deus é. E como isso é fundamental no conteúdo da nossa adoração, do nosso louvor, expressarmos quem Deus é. E à medida que nós vamos expressando quem Deus é, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo impactados por essas verdades que são ditas, que são meditadas, que são oradas. Expressando a beleza, a santidade, a grandeza, a glória de quem Deus é. O povo de Deus vai sendo transformado à medida que medita nesta verdade. Então, a importância dos louvores, da nossa adoração, conteúdo, à luz da palavra de Deus. Nós aprendemos sem dúvida nenhuma, muito no livro dos Salmos. E assim nós vamos percebendo, né, que os Salmos eles têm a função de moldar o nosso pensar e o nosso sentir e, consequentemente, o nosso comportamento, tendo Deus no centro das nossas vidas, à medida que meditamos em suas verdades. A palavra, de uma forma geral, ela faz isso com as nossas vidas, pela iluminação do Espírito Santo. Nós vamos sendo moldados, a nossa mente vai sendo moldada, as nossas emoções vão sendo transformadas também, porque em virtude do pecado, a queda em Adão afetou, né, a criação por completo, afetou as nossas vidas por completo. E em virtude do pecado original, dessa nossa natureza pecaminosa,
Nós não pensamos mais como deveríamos pensar, tendo Deus no centro. Nós não sentimos mais como deveríamos sentir. Nossas emoções estão bagunçadas, tendo Deus no centro. E, consequentemente, nós não agimos também como deveríamos agir. Então, nós precisamos dessa renovação da mente, das emoções, do comportamento. E isso só ocorre através da palavra de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, né, que regenera a vida dos seus eleitos e no processo de santificação vai renovando as nossas vidas à luz da sua palavra. Pastor John Piper diz o seguinte: de maneira mais explícita do que em outros livros da Bíblia, os salmos são projetados para despertar e moldar as nossas emoções de acordo com a instrução que eles dão. O que acontece quando você lê e canta os salmos como eles devem ser lidos e cantados, é que as suas emoções e a sua mente são moldados por estes salmos. Então, meus irmãos, com isso em mente, vamos meditar hoje no Salmo 23. Salmo 23, com certeza um dos salmos mais conhecidos de todo o saltério, muito amado pelos crentes. Como sabemos, este é um salmo de Davi, escrito por Davi, rei Davi, grande rei Davi, o maior rei de Israel, no período lá do Antigo Testamento. Como sabemos na história de Davi, ele foi pastor de ovelhas antes de ser rei no campo, então ele estava muito familiarizado com esta figura do pastor que cuida das suas ovelhas, e como ele tem que estar atento o tempo todo, e as ovelhas procuram se desgarrar, e a dificuldade de você ir lá, então ele estava familiarizado, né, com este cuidado, e agora ele refere, ele usa essa metáfora para se referir a Deus cuidando da sua vida, né, com todo o cuidado de um bom pastor. Mas não é só essa figura do Salmo 23, essa se destaca, sem dúvida nenhuma, e aí é conhecido como o Salmo do Bom Pastor, mas nós temos uma outra metáfora bem destacada neste Salmo, que é a figura do anfitrião. Isso lá nos versos 5 e 6. Davi retrata Deus como um bondoso, um generoso, um acolhedor anfitrião. Deus que nos acolhe em Cristo Jesus, nos traz para a mesa, nos traz para a comunhão. Então são verdades metáforas muito ricas que nos ensinam quem Deus é e como nós devemos ter essa confiança e ter a nossa mente sendo moldada pelas instruções deste salmo firmados em Cristo Jesus. Este é um salmo de confiança, ou seja, a despeito das adversidades, das dificuldades enfrentadas neste mundo, o salmista expressa a sua plena confiança no cuidado de Deus. Mesmo em meio às adversidades, ele confia que Deus seguirá cuidando da sua vida. Então vamos meditar hoje neste salmo, orando a Deus para que Ele possa também moldar o nosso pensar e sentir à medida que vamos nos voltando e considerando a sua bendita palavra. Vamos orar mais uma vez, buscando graça diante do nosso Deus, diante da palavra. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, engrandecido seja. É em fraqueza, Senhor, que venho aqui no púlpito, Senhor, para trazer a Tua palavra. Necessitado das Tuas misericórdias, Deus. E agradecido, Pai, porque, como aprendemos nesse salmo, o Senhor não abandona as Suas ovelhas, o Senhor cuida, o Senhor permanece, mesmo no vale da sombra da morte, conosco. Então, Pai, eu clamo a Ti misericórdia agora, graça para expor a Tua palavra e as vidas aqui, Pai, cada coração. Que o Senhor fale conosco, fale as nossas vidas, traga o consolo, ó Deus, traga o ânimo, traga o refrigério que nós precisamos receber diante das verdades da Tua palavra, à luz do Teu bendito Evangelho, Senhor. Edifica a Tua igreja pela Tua palavra, essa é a nossa confiança, debaixo do poder do Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, a primeira figura aqui que se destaca, né? Davi retrata Deus como pastor. No nosso primeiro ponto aqui da mensagem, nós vamos observar, então, Deus, nosso supremo pastor em Cristo. Vamos ler Salmo 23, versos 1 a 4.
que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então veja, Davi retrata aqui Deus como pastor da sua vida. E quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, nós vamos observar que essa figura, essa metáfora de Deus como pastor do seu povo, ela realmente é recorrente. Você vai observar em diversos momentos, né? Alguns exemplos aqui para nós entendermos de que pastor que nós estamos falando aqui. Por exemplo, Números capítulo 27. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Números capítulo 27, quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, faz parte do Pentateuco, escrito por Moisés, 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, grande líder em Israel. Números, capítulo 27, versículo 15, que diz ali: então disse Moisés ao Senhor: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O contexto deste texto trata do episódio quando Deus prediz a morte de Moisés. E Moisés então ora ao Senhor pedindo por um sucessor para guiar e conduzir o povo de Israel. E como sabemos, este sucessor imediato de Moisés foi quem? Josué. Pela providência de Deus, este líder foi levantado, e aqui Moisés usa essa figura, né, de um povo sem este cuidador, sem este guiador, esta figura do pastor. Seriam ovelhas sem pastor, ovelhas sem rumo. Então, ele clama a Deus por este líder, e pela providência de Deus, este líder foi levantado, porém, ampliando o quadro da história da redenção. Nós vamos entender que Josué, dentre outras questões, serve como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Cristo é o centro da revelação. Ele é o personagem principal. Então, os personagens de destaque, nos seus melhores momentos, apontam para Cristo. E Josué, sem dúvida, aponta para o Senhor. Aliás, o nome hebraico Josué, em grego, é Jesus, e significa Deus salva. Ou seja, é Deus quem providencia este pastor forte que conduz as suas ovelhas em segurança até a terra prometida. Outro exemplo nós encontramos lá nos escritos dos profetas. E lá os profetas trazem a promessa de que Deus mesmo, o próprio Deus, viria como pastor, para ser pastor e apacentar o seu povo. Por exemplo, observe lá em Isaías, capítulo 40, uma bela imagem, Isaías 40, versos 9 a 11. Isaías 40, versos 9 a 11, diz ali: tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Perceba a promessa de que Deus será este pastor em pessoa, poderoso, aquele que domina, mas ao mesmo tempo cheio de ternura,
cheios de ternura, que esse pastor que traz segurança, que conduz o seu rebanho ao aprisco, um pastor que cuida com amor as suas ovelhas, as pequenas ele pega no colo, as que precisam de atenção especial ele guia mansamente, nenhuma fica para trás, todas seguem com o bom pastor. Maravilhosa promessa no Antigo Testamento. E essa promessa, como sabemos, à luz do Novo Testamento, se cumpre em quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus que se encarnou, nascido da Virgem Maria, nasceu em Belém, plenamente Deus, plenamente homem em pessoa. O próprio Senhor Jesus tomou esta metáfora de Deus como pastor do seu povo e aplicou a si mesmo. Então essa metáfora que permeia o Antigo Testamento, chega a Jesus e toma, aqui está o pastor prometido nas páginas do Antigo Testamento. João capítulo 10, versículo 11, o Senhor Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz, morrendo pelos pecados do seu povo, e assim todos aqueles que hoje se arrependem dos seus pecados e reconhecem a necessidade deste pastor, que não podem conduzir as próprias vidas por si mesmos, não têm condições de chegar à terra prometida por si mesmos, e precisam deste pastor, e confessam este pastor, e se rendem à nobreza, à grandeza deste pastor, reconhecendo este que é o Cristo prometido, assim como Davi, que escreve este salmo, reconhecia e esperava o Cristo que viria. Foi salvo pela fé, esperando o pastor que viria. Nós somos salvos pela fé pelo pastor que já veio, Cristo, crendo neste Cristo. Estes desfrutam de um relacionamento vivo com Deus. Desfrutam dos maravilhosos cuidados do Supremo Pastor representados aqui neste salmo. Portanto, é fundamental entender esta questão. Quem pode desfrutar dos cuidados do pastor representado aqui no Salmo 23? Quem pode desfrutar destes cuidados? Somente aqueles que já reconheceram seus pecados, a sua necessidade deste pastor e se voltaram para ele em arrependimento e fé, depositados em Cristo somente. A fé depositada em Cristo somente pela graça de Deus. Você já está nele? Você já está neste bom pastor? Você já reconheceu a necessidade dele? Você já confessou Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Se ainda não, ouça o chamado do Evangelho, ouça o chamado do bom pastor. Você não pode sozinho, você não pode sozinho, você não pode sem ele. Reconheça a sua condição diante dele. Ouça o chamado dele hoje, venha para o aprisco dele, entregue a sua vida a este bondoso pastor. Este é o único caminho que Deus providenciou para a salvação. É o que nós mais precisamos nas nossas vidas, é deste bom pastor. O pecado vem da mentira, de que nós precisamos de muitas outras coisas neste mundo, mas o primordial é este pastor, é Cristo. E aí sim, as consequências, as bênçãos e o que precisamos para a vida nessa terra, como o Salmo ensina aqui, vem a partir dele. Mas tudo começa nele, devemos estar nele, neste bondoso pastor. Davi reconhece isso, perceba, Davi reconhece isso, ele reconhece aqui a sua dependência deste pastor. Nós percebemos como Davi não é autossuficiente, ele reconhece a sua fraqueza e dependência, e aí então ele diz: o Senhor é o meu pastor, o meu pastor. A palavra Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas, na maioria das traduções, né, você observa aí, versículo 23, o Senhor é o meu pastor. A palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Este nome refere-se, né, a palavra Senhor aqui refere-se ao nome de Deus, quando ele se deu a conhecer para Moisés lá na sarça ardente, Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quando Moisés pediu, né, para quem ele apresentaria diante do povo, Deus se revela: eu sou o que sou, Yahvé. Portanto, Davi está falando aqui do Senhor Deus, o único Deus verdadeiro, que entrou em aliança com o seu povo, né? Então é deste Deus que ele está falando, nome que também Jesus aplicou a si mesmo lá no Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus aplica a si mesmo lá
no Evangelho de João. Então é reconhecendo este Deus da aliança, conforme as Escrituras, que Davi diz: o Senhor, este Deus, o Deus da Bíblia, o Senhor é o meu pastor. E com essa afirmação ele indica aqui relação pessoal, porque ele diz: é meu. É meu. Não é genérico. Né? Não, é meu. O Senhor é o meu pastor. E com essa confiança, Davi pode dizer: nada me faltará. Ou uma outra forma de traduzir essa frase seria: não sinto falta de nada. Não sinto falta de nada. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está providenciando. O Senhor está comigo. E a ideia principal aqui é de dependência mesmo, meus irmãos. É de dependência mesmo. Nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que podemos por nós mesmos, pela nossa força. Não, mas a ideia aqui, não podemos. A ideia é de dependência mesmo. O Senhor é o meu pastor. Ele vai suprir as minhas necessidades. À medida que eu me submeto a Ele, à medida que eu me submeto à Sua palavra, à medida que eu me rendo ao Seu cuidado, Ele me guia, Ele me supre, Ele vai cuidar das minhas necessidades. João Calvino, no seu comentário, nesse salmo, diz o seguinte: deve-se, porém, observar que Deus só é pastor em relação àqueles que, tocados com o senso de sua própria fragilidade e pobreza, sente-se dependente de sua proteção e que espontaneamente habita o seu redil e se deixa governar por ele. Davi, que excedia tanto em poder quanto em riquezas, não obstante, confessa francamente não passar de uma pobre ovelha com o intuito de fazer de Deus o seu pastor. Então veja, o maior rei de Israel reconhece que não passa de uma pobre, indefesa ovelha diante deste glorioso pastor. Diante da grandeza deste pastor, ele reconhece a sua dependência completa. Então ele diz: ele supre as minhas reais necessidades. Como que isso se aplica na prática, meus irmãos? No aspecto de nossas necessidades materiais, emocionais. Como que se aplica na prática? Isso quer dizer que não precisamos trabalhar, vai cair tudo do céu? Não, né? Nós acabamos de estudar Tessalonicenses, a importância do trabalho. Aquele que não quer trabalhar também não coma, como diz Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Então, envolve sim a nossa dedicação, envolve o nosso esforço, envolve procurar trabalhar, estudar. Aqueles que têm condições para isso, né? Aqueles que têm realmente condições, devem então procurar isso, porém, todo esse processo é na dependência do Senhor. Não é confiando na própria habilidade, não é confiando nos próprios recursos, não é confiando na própria inteligência. Tudo isso são coisas que Deus nos concede, mas é confiando nele. É confiando nele. É confiando no Senhor, é confiando neste bom pastor. Lembrando que, inclusive, é Ele quem nos dá a saúde para trabalhar, nos dá as condições, nos faz levantar da cama. Vem dele, vem dele, vem dele, vem dele. E mesmo em meio às dificuldades, escassez de recursos, crise financeira, desemprego, crente fiel passa por tudo isso também. Mesmo em meio a esses momentos, lembrar, trazer à memória: o Senhor é o meu pastor, Ele vai cuidar de mim, mesmo nessa situação difícil, e então se voltar para Ele em oração. Como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 12 a 13, a experiência do apóstolo, ele diz: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas normalmente usam somente a última parte do versículo aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí a ideia aqui é de super-homem, né? Vou fazer de tudo aqui, vou ganhar, vou conquistar todas as coisas, toda a minha vontade vai ser feita. Só que é completamente fora do contexto, do que o texto está dizendo, né? Então, o texto tirado do seu contexto, você faz o que você quiser com ele. Mas não é o caso aqui. Paulo está dizendo aqui, ó, eu posso passar por humilhação, eu posso passar por fome, escassez, como de abundância. Posso passar por isso,
porque Ele me fortalece. O bom pastor me fortalece. O bom pastor está comigo em qualquer circunstância. E, obviamente, isso se aplica não apenas nos aspectos materiais, mas também na questão espiritual, né? Existe a nossa parte de se dedicar na leitura da palavra, crescer no conhecimento de Deus, os atributos de Deus, vida de oração, comunhão, porém lembrando dependência completa, porque até mesmo essa busca é Deus quem nos move em direção a Ele. Até mesmo essa busca é Deus que nos move. Até mesmo a nossa fé, a fé que é necessária para a salvação, vem da graça, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então é Deus quem concede o crescimento, é expressando essa dependência, essa confiança. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi avança, versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Como sabemos, a ovelha é um animal bem indefeso, né? Dizem que é um animal não dotado também de muita inteligência, então ele precisa de constantes cuidados e direção, e para encontrar alimento, para encontrar água, para encontrar descanso. E Davi diz aqui que Deus é que conduz a sua vida para encontrar esse bom alimento, encontrar descanso. Então, Deus não apenas nos dá o que necessitamos, mas Ele mesmo nos conduz às fontes de provisão e nos faz descansar junto às águas tranquilas. No verso 3 ele diz, refrigera-me a alma. E a ideia do texto aqui é restaurar ou renovar as forças. O salmista está dizendo aqui que é Deus quem renova o seu vigor. Você tem se sentido cansado nos últimos dias? Cansada? A vida, ela nos chama realmente para muitos desafios. Semanalmente, diariamente. Nesse mundo caído, é constante. Então é importante nós lembrarmos aqui desse ensinamento precioso que Davi está nos trazendo. E mais uma vez, Deus usa meios também para renovar as nossas forças. Deus usa meios, sim, devemos estar atentos a eles. Por exemplo, importante lembrarmos do princípio bíblico do descanso, que compete a nós observar. Por exemplo, sono. Sono é importante. Para revigorar, sono é importante. Renovar as forças. Como o pastor Jonathan me falava, às vezes a coisa mais espiritual a se fazer é dormir bem. Deixa tudo, tá lá, as coisas estão confusas. Deixa eu dormir. Não está dando mais. Não está dando mais. Dorme. Né? Vai dormir. Na medida do Senhor, clama a Deus. Né? E dormir. E aí, então, quando a gente consegue dormir, né? Porque quando a gente está muito cansado, os problemas parecem que ficam maiores. Aquela coisa, não, isso aqui eu não vou resolver nunca. E aí você dorme, tem uma boa noite de sono, o problema já não era tão assim terrível, né, como eu esperava. Então, o sono, o princípio do sono é importante. Na mesma linha, repouso na semana, o princípio de trabalhar 6 dias, descansar um. Nós falamos bastante sobre a importância do trabalho, estudando 2 Tessalonicenses, o problema da ociosidade, como isso pode desonrar o Senhor, porém existe o perigo do outro extremo, trabalhar demais, o perigo da idolatria do trabalho, viver em função do trabalho. Podemos cair também nesse extremo, e aí negligenciar o descanso, negligenciar a família. Isso também desonra o Senhor. Por isso, na medida do possível, meus irmãos, estarmos atentos a esses princípios. Férias é importante para a nossa restauração, renovar o vigor na medida do possível. Mas devemos sempre lembrar, quem renova de fato o nosso vigor é o próprio Deus. Ele usa recursos, mas quem renova é o Senhor. Depende dele. Depende dele, porque nós podemos ter todas essas coisas e mesmo assim não ser renovados. Nós não temos o vigor restaurado. Deus usa estes meios, mas a fonte última da renovação é Deus. Isso no campo físico e espiritual.
E Deus faz isso, Ele nos revigora fundamentalmente através da palavra. A palavra dEle, a palavra dEle. Como diz o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma. E nós sabemos bem disso, não é, meus irmãos? Quando nós começamos o dia dando a devida atenção à palavra de Deus, os devocionais, a oração, é impressionante como isso faz toda a diferença para o resto do dia. Não é verdade? Faz diferença. Faz diferença. Precisamos da palavra a cada momento para sermos restaurados. Versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. As veredas da justiça aqui indicam os caminhos certos e seguros da obediência à palavra do Senhor. E a ideia aqui é principalmente de direção, né? Direção para a vida. A ideia aqui de peregrinação, né? O Salmo traz também essa metáfora, né? Da peregrinação, de direção para a vida. E por natureza nós somos ovelhas errantes, pecadores, desde o nascimento. E se nós formos seguir a inclinação de nossos corações caídos, né? Como diz o filósofo, segue o rumo do teu próprio coração. Se formos por este caminho, estamos perdidos. Estamos perdidos. Mas quando nos voltamos para Cristo, pela graça de Deus, reconhecendo a miséria do próprio coração e a necessidade deste bendito Salvador que se entregou na cruz por pecadores que nada merecem, mas veio para trazer salvação e guiar realmente as nossas vidas no caminho correto e agradável diante de Deus. Quando nós reconhecemos este Cristo e entregamos as nossas vidas em suas mãos e suplicamos pelo seu guiar, Ele como pastor fiel guia as nossas vidas pelas veredas da justiça, por vezes consolando, revigorando, mas também disciplinando quando necessário, como aconteceu com o próprio Davi, em diferentes momentos de sua jornada, por exemplo, a ocasião do adultério com Batseba. Deus enviou o profeta Natã para repreender Davi, e então Davi se arrependeu de seu pecado, e voltou para o caminho do Senhor, voltou para a comunhão. Ele inclusive escreve o Salmo 51 como resultado do seu arrependimento. Salmo belíssimo. De o que significa um arrependimento genuíno? Salmo 51. É um excelente exemplo quando nós estamos lutando com pecados, quando porventura caímos em pecados, meditar no Salmo 51. Volta lá para o Salmo 51, pede a Deus para que as verdades expressadas no Salmo 51 sejam manifestadas em meu coração, né? O sentimento realmente com o pecado e também o desejo de se afastar dele na dependência de Deus, se voltando para Deus, crendo nas misericórdias de Deus. Salmo 51 expressa isso muito bem. Mas veja, aqui como Davi fala, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então é pela honra do próprio nome, ou seja, é pelos méritos do Senhor. Nada de bom em nós mesmos, é pelo Senhor, é pelo amor dele, para a glória do seu nome somente, para que o nome de Deus seja exaltado e a sua graça louvada por conduzir as nossas vidas nas veredas da justiça até o final. João Calvino também no seu comentário diz: certamente ao escolher-nos para que fôssemos suas ovelhas e ao executar em nosso favor as funções de um bom pastor, tal coisa se constitui numa bênção que procede inteiramente de sua livre e soberana benevolência. Por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Portanto, essa figura de Deus como nosso pastor, ele não é só provedor, não é só o nosso guia, mas ele também é protetor. Vale da sombra da morte, alguns comentaristas sugerem que a expressão pode indicar um vale na região da Palestina, situado em regiões montanhosas pelo deserto, que envolvia um caminho estreito e perigoso que passava pelas encostas da montanha, e se uma ovelha caísse ali, era morte certa. Então, local perigoso, e era responsabilidade do pastor proteger as ovelhas desses momentos de perigo. Portanto, Davi se refere a Deus aqui como seu
protetor, que está junto dele na peregrinação neste mundo, mesmo nestes momentos mais perigosos. Ainda que eu tenha que passar por esses lugares que corro o risco de morte, eu não preciso ter medo, porque Deus, meu pastor, está comigo. E a figura aqui é muito bonita, é Deus andando ao lado de Davi para protegê-lo, Deus sempre presente. E ele diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O verbo consolam aqui traz mais o sentido de proteção mesmo, de cuidado. E alguns sugerem que o bordão ou a vara, como traduzem outras traduções, seria instrumento para a disciplina da ovelha, né? Quando necessário, ele dá a varada lá para disciplinar, e o cajado seria então para guiar a ovelha. E sim, Deus realmente disciplina suas ovelhas quando se desviam do caminho, nos traz de volta para sua graça, mas penso ser a ideia principal aqui de segurança mesmo, de proteção. Então o sentido é que Davi confia que Deus está muito bem preparado e atento para proteger a sua vida, por onde ele andar. Nada escapa do olhar atento de Deus para com as suas ovelhas. E a aplicação que nós podemos fazer aqui, meus irmãos, é que toda a nossa vida, de certa forma nós podemos entender, toda a nossa vida neste mundo caído, de certa forma pode ser descrita como o vale da sombra da morte, nesse mundo. Sempre estamos sujeitos às mazelas deste mundo em virtude da queda, sujeitos às catástrofes, às doenças, às crises. Mas o nosso consolo, como Davi diz aqui, é: tu estás comigo. Mesmo passando pelo vale, tu estás comigo. Mesmo nos momentos mais terríveis de nossa existência, o bom pastor está presente. Ele é suficiente para nos consolar, nos proteger, e nada acontece com as nossas vidas que não esteja debaixo do controle e permissão do Deus Todo-Poderoso, que tem sempre o melhor para os seus filhos, mesmo quando temos que sofrer, mesmo em meio às dificuldades. Esse é um bom verso para nós lembrarmos e meditarmos e trazermos à memória de como, ainda que andando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando pensamentos ruins querem tomar conta, esse é um bom verso para trazer à memória: tu estás comigo. E estar ali meditando, lembrando e falando, expressando isso também. Tu estás comigo. Avançando, meus irmãos, a segunda figura, segundo ponto aqui da nossa mensagem, é a de o anfitrião. Deus como pastor, Deus como anfitrião, Deus nosso supremo anfitrião em Cristo Jesus. Versículos 5 e 6, diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então perceba, a figura agora muda. Davi não trata mais da metáfora do pastor e da ovelha, e nós temos aqui a metáfora de Deus como um generoso e bondoso anfitrião, que recebe o seu convidado, recebe o seu hóspede com muitas honrarias. E parece que esse convidado aqui é um soldado que chega de uma batalha depois de uma grande vitória, e ele é recebido com festa e honra, na presença dos adversários, ou seja, os inimigos foram derrotados, já não oferecem mais perigo nenhum, o clima agora é de festa. É de festa. E ele diz: unges minha cabeça com óleo. Nós podemos entender aqui que esse era um ritual entre os judeus. Prática cultural. Quando alguém muito especial chegava, a saudação incluía uma unção com óleo fino, aromático. Jesus faz menção disso. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 7, no episódio em que ele vai à casa de um fariseu chamado Simão para jantar. E lá ele menciona que Simão omitiu esta parte na sua recepção, dizendo: não me ungistes a cabeça com óleo quando cheguei. Mas a mulher pecadora lá estava ungindo os pés de Jesus com
o bálsamo. Então, ungir a cabeça com óleo faz referência a uma recepção com todas as honrarias. É um hóspede sendo muito bem acolhido, muito bem recebido naquele momento especial. O meu cálice transborda. E aqui a figura é de alegria mesmo. O cálice é transbordar, é o banquete que está sendo servido, generoso em abundância, e é um momento especial, é um momento de alegria, é um momento de celebração. Então, meus irmãos, a figura aqui, ela nos ensina, dentre outras questões, ainda que andemos por este mundo hostil, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que enfrentemos os perigos de nossa jornada, a luta constante contra os inimigos do povo de Deus. E quais são os inimigos principais? O pecado, o mundo, o diabo, por fim, a morte. Podemos andar certos, ainda em luta, podemos andar certos de que Deus em Jesus nos dá a vitória contra todos os nossos inimigos. E a ideia aqui de ser recebido, né, por este anfitrião e cear com ele, traz a ideia de intimidade, relacionamento de amor. Deus é este anfitrião. Deus é o Criador do universo, o dono de tudo, que realiza o maior ato de hospitalidade em favor dos seus eleitos em Cristo Jesus. Nós estávamos longe. Nós éramos estrangeiros, separados de Deus, como inimigos, merecedores apenas da condenação. Mas o Pai, em amor, enviou o seu Filho para nos trazer de volta, trazer para perto, nos acolher por meio da obra da cruz. Efésios capítulo 2, versículo 13. O apóstolo Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Deus, por assim dizer, abriu a porta e nos trouxe para a sua casa, nos trouxe para a sua presença, para um relacionamento vivo com Ele, por meio de Cristo. Aliás, a ceia do Senhor representa exatamente isso. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Por meio do sacrifício de Cristo, nós pecadores somos perdoados, justificados pela fé. E assim nós somos trazidos à mesa da comunhão com o próprio Deus. Ou seja, nós não somos os anfitriões. Jesus Cristo é o anfitrião por excelência. E Ele convida-nos à sua ceia, por isso que é a ceia do Senhor. Ele nos convida para a sua ceia, para estarmos à mesa com Ele, para que possamos nos unir com Ele e uns com os outros em torno da sua mesa, através do sacrifício de amor, através da obra que Ele realizou lá na cruz. Esse é o simbolismo da ceia que será consumada nas bodas do Cordeiro, lá na glória. Versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No verso final, Davi parte para a figura aqui do templo de Jerusalém, que para o judeu era o símbolo maior da presença de Deus. E aqui a ideia de peregrinação, ele está rumando para a casa de Deus. E ele diz que ao longo dessa peregrinação, bondade e misericórdia irão segui-lo. Percebam a convicção que o salmista tem, uma fé alimentada pela palavra, pelo conhecimento correto de Deus, uma fé alicerçada nas promessas da palavra de Deus. O Deus da aliança que é fiel à sua própria palavra, que não falha. E este próprio Deus promete esta misericórdia sobre o seu povo, por isso os salmistas louvam a eterna misericórdia do Senhor repetidas vezes ao longo dos salmos. Nós temos projetado aqui, Salmo 25, vamos ler juntos? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança
e os seus testemunhos. Salmo 118, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para... 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? E é interessante que Davi no Salmo aqui diz bondade e misericórdia, certamente me seguirão, e o verbo traduzido aqui como seguirão significa literalmente perseguir, é correr atrás, é não largar. Então ele está absolutamente seguro que a bondade e o amor fiel de Deus, baseado na aliança com o seu povo, consumada, a aliança em Cristo Jesus, né, que foi estabelecida na cruz, esta bondade e misericórdia vão correr atrás dele, não tem como se livrar da misericórdia e da bondade. Ele não consegue escapar deste amor fiel de Deus. Deus está com ele e ele não pode sair deste aprisco, e graças a Deus por isso, graças a Deus, que a obra depende dele, ele é o soberano. E a figura final do Salmo 23 nos mostra o peregrino finalmente chegando no templo para adorar a Deus. Parece que é aquele percalço, que nem a ilustração de Bunyan, né? O peregrino, tantos percalços até chegar à cidade celestial. E aqui então o peregrino, ele está chegando, o salmista, ele está chegando para adorar a Deus no templo, e ele olha para trás na sua jornada e ele percebe que só chegou ali por causa da bondade e da misericórdia de Deus que o trouxeram. Senão ele não estaria ali. Jamais estaria ali. Jamais estaríamos aqui. Eu não estaria aqui pregando se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus. Então, Davi reconhece ao longo da peregrinação, ele chega na casa do Pai pela bondade e a misericórdia do Senhor. Salmo 65 deixa isso bem claro. Que é a Salmo de Davi também, Salmo 65, versículo 4, ele diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes, feliz aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. E claro, meus irmãos, Davi está falando aqui do templo em Jerusalém, como destino, mas com aplicação nós podemos entender que isso se estende à vida eterna. O nosso destino final é em Cristo, nós estamos rumando para lá. Se estamos em Jesus hoje, estamos rumando para lá. Deus está nos conduzindo para lá, para a casa do Pai, a cidade celestial, que Deus prepara para o seu povo, como o próprio Senhor Jesus prometeu para os seus discípulos, momentos antes da cruz, aqueles discursos tão íntimos de Jesus com os seus. Lembram que nós estudamos no Evangelho de João? E olha o que ele diz lá em João 14. João 14, versos 1 a 3. Vamos ler juntos também esses versos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Esse é o maior anseio da ovelha que é guiada pelo Supremo Pastor. Ela mal pode esperar a hora de estar na presença maravilhosa do Senhor. Você tem esse anseio também? Está no seu coração? Esse é o anseio da ovelha resgatada pelo bondoso pastor. Concluindo, meus irmãos, essas são as benditas verdades realçadas neste salmo. Deus é o nosso supremo pastor em Cristo, é o nosso provedor, nosso guia, nosso protetor. Ele nos dá a vitória contra os nossos inimigos. Ele é também nosso supremo anfitrião em Cristo. Somos acolhidos, reconciliados com Ele por meio da cruz. Temos comunhão com Ele e estamos rumando para a casa do Pai. Somos peregrinos. Por isso não devemos colocar o coração neste mundo, onde tudo é passageiro. Nosso coração deve estar firmado em nosso bom
pastor, e nós estamos sendo moldados neste processo, nesta peregrinação, à imagem do Senhor. E a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai completar para então estarmos definitivamente, eternamente em Sua presença. Que Deus possa usar a Sua palavra para moldar o nosso pensar e sentir à luz dessas verdades, porque nós fraquejamos, nós somos fracos, vacilamos na nossa fé, e por vezes nós escapa esse entendimento, essa confiança. Que Deus possa resgatar as nossas vidas, que Deus possa restaurar a nossa fé, mesmo nos momentos mais duros, como nós vimos, vale da sombra da morte. E existem momentos que é duro mesmo, é difícil, você não, às vezes não consegue nem orar, nem ler a palavra, mas que a confiança deste bom pastor, que a lembrança deste bom pastor continue ecoando, mesmo nesses momentos, que o Senhor nos resgate, nos traga para Ele, sempre e sempre e sempre, por Sua graça, para o louvor da Sua glória, para que fique evidente, não é a minha força, não é a minha capacidade, mas é o Senhor me buscando, é o bom pastor me guiando pelas veredas da Sua justiça até o fim. Amém, amados? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, expressamos a nossa dependência diante de Ti, expresso a minha dependência, Pai, para permanecer, perseverar, crendo, obedecendo. Não tenho essa força, não tenho essa condição, Pai. Confesso a Ti os meus pecados, a minha falha, Senhor, já hoje de manhã mesmo, lutando com as ansiedades, as dificuldades. Confesso a Ti. Peço graça, ó Deus, para crer nestas verdades. Peço graça aos irmãos, ó Deus. Aqui estamos juntos, ó Deus, como Tua igreja, clamando, Senhor. Ajuda-nos a crermos neste bom pastor, a sentirmos também este amor, Pai. Sentirmos este amor que nos acompanha, mesmo nas horas mais duras. Amor, Pai, que nós não merecemos. É porque é pelo amor do Teu nome que o Senhor derrama esse cuidado que vai além do nosso entendimento, esse amor que excede a nossa compreensão. Dá-nos graça, Pai, à luz do Espírito Santo, para crermos neste amor e que isso influencie as nossas vidas em todas as áreas, em todos os momentos, Pai. Resgata-nos, continua-nos, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Continua, Senhor, trazendo, guiando, mostrando o caminho, Pai. Nós precisamos de Ti, assim também como a igreja, a instituição, ó Deus, a nossa igreja hoje, que o Senhor continue guiando essa igreja, levantando pastores fiéis, ó Deus, subpastores, que preguem a Tua palavra, que o Senhor continue guiando essa igreja e seja feita a Tua vontade também nessa igreja que Te pertence. Assim nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.